No caso de hoje, a gente vai falar de algo que parou o interior do Brasil por anos. Um medo que não vinha de assombração, não vinha de fantasma, mas de algo que deixava rastro, morte e um silêncio pesado no ar. Era um bicho que ninguém via direito, mas cujos ataques eram indiscutíveis. Uma criatura que ganhou nome e fama, aterrorizando famílias e virando notícia no país inteiro. Se você tem mais de 30 anos, com certeza vai lembrar do pânico que tomou conta das pequenas cidades. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o mistério real do chupacabra no Brasil. O nome chupacabra surgiu fora do Brasil, lá em Porto Rico, mas foi aqui que o pânico tomou uma forma quase lendária. Entre 1995 e o início dos anos 2000, começaram a surgir relatos em vários estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná. O padrão era sempre o mesmo e sempre muito estranho. Animais, principalmente cabras, ovelhas e galinhas, apareciam mortos nos pastos e galinheiros, mas não era um ataque comum. Os corpos estavam intactos, sem sinais de luta ou de que a carne tivesse sido comida. O que chocava era a ausência total de sangue, completamente drenados, como se uma seringa gigante tivesse tirado até a última gota. E para piorar, os ferimentos eram pequenos, quase cirúrgicos, geralmente no pescoço. Não parecia o ataque de um predador conhecido. Era algo diferente, algo inexplicável. E o medo começou a se espalhar como fogo em palha seca. Claro que um mistério desse tamanho chamou a atenção de todo mundo. Teve polícia envolvida, teve veterinário coçando a cabeça, teve reportagem de TV indo para o meio do mato tentar entender o que estava acontecendo. As explicações oficiais tentavam acalmar a população. Alguns laudos diziam que podiam ser cães selvagens ou cachorros do mato. Outros especialistas falavam em doenças raras que poderiam causar hemorragias internas. Mas nenhuma dessas explicações batia 100% com os fatos. Cães selvagens rasgam a presa, comem a carne, deixam rastro de violência. Doenças não explicavam os furos precisos no pescoço dos animais. A principal pergunta continuava no ar, sem resposta. Como era possível drenar todo o sangue de um animal sem deixar vestígios e através de um furo tão pequeno? Os laudos oficiais não conseguiam fechar essa conta, e a falta de uma explicação lógica só aumentava o mistério e o medo. Enquanto a ciência e a polícia tentavam encontrar uma resposta lógica, no interior, o povo contava o que via e ouvia. Os relatos eram de arrepiar. Falavam de noites estranhas, de um silêncio que não era normal antes dos ataques. Falavam de bichos que não faziam barulho ao se mover, que pareciam flutuar sobre o capim. Muitos descreviam uma criatura bípede, com mais ou menos 1,5 metro de altura, braços curtos e olhos grandes, que brilhavam num vermelho intenso no escuro. Um senhor de uma cidadezinha em Minas Gerais contou que, numa noite, acordou com um barulho esquisito em volta do curral. Ele disse que não era passo de animal comum, não era gente... Era algo que se movia de um jeito arrastado, pesado. Ele não teve coragem de sair para ver. No dia seguinte, encontrou 2 cabras mortas, exatamente do mesmo jeito, sem sangue e com um pequeno furo no pescoço. Essas histórias contadas na beira do fogão a lenha davam uma cara ao medo. E então, tão misteriosamente como começou, a onda de ataques diminuiu. Com o tempo, já no início dos anos 2000, os casos foram ficando cada vez mais raros. A mídia, que antes fazia cobertura intensa, parou de falar no assunto. Outras notícias tomaram o lugar. Nenhuma explicação oficial definitiva fechou o caso. O chupacabra simplesmente desapareceu dos jornais, mas não da memória do povo. O mistério nunca foi resolvido. Até hoje, em algumas cidades do interior, quando um animal aparece morto de um jeito estranho, sem uma explicação clara, o nome proibido volta à boca das pessoas, num sussurro. A dúvida permanece. O que realmente aconteceu naqueles anos? Foi um predador desconhecido? Um fenômeno que a ciência não conseguiu explicar? Ou algo que veio de outro lugar? O silêncio que ficou é quase tão assustador quanto os próprios ataques. No fim das contas, o que foi o chupacabra? Pode ter sido um caso clássico de histeria coletiva, onde o medo de um vira o medo de todos. E qualquer evento estranho passa a ser culpa da mesma criatura. Pode ter sido algo comum, como ataques de predadores, mas que foram mal explicados e amplificados pela mídia e pelo imaginário popular. Ou pode ser uma dessas coisas que só quem vive no campo, no silêncio da noite, entende de verdade. Porque na roça a gente aprende que nem tudo que existe faz barulho, nem tudo que acontece deixa rastro claro.
E alguns mistérios talvez nunca sejam feitos para serem resolvidos. Se você já ouviu esse caos na sua cidade, se seu avô ou algum vizinho tem uma história sobre isso, deixa aqui nos comentários pra gente prosear. Se inscreve no canal, curte este vídeo e compartilha com aquele amigo que adora um bom mistério. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Chupacabra nunca existiu de verdade? Ou ele só foi esquecido, esperando a hora de voltar?